eu vou te contar hoje não é sobre prazer, é sobre sangramento, infecção e, os extremos, cirurgia de emergência. Você acha que está seguro porque usou lubrificante? É errado. A maioria das pessoas que entra no meu consultório com fissuras graves, abscessos ou DSTs cometeu exatamente o mesmo erro que você está prestes a cometer esta noite. Não é questão de ser moralista, é biológico. Eu sou doutora Silva e se você não souber as 3 regras de ouro que vou revelar agora, a sua vida sexual pode ter um custo biológico que você jamais imaginou pagar. Não se iluda, o ânus não é a vagina, e ignorar essa verdade científica é o que transforma uma noite de paixão em semanas de dor insuportável. Se você sente que este é um assunto tabu, bom, para mim é o intestino, e hoje vamos tratar esse tabu com a urgência e o respeito que a sua saúde merece. O primeiro ponto que precisamos demolir é a ignorância anatômica. Muita gente romantiza o ato anal como se fosse apenas uma porta traseira conveniente. Não é. O ânus é o esfíncter, um músculo incrivelmente poderoso e complexo desenhado pela evolução para reter, não para receber. O canal anal é curto, revestido por uma mucosa extremamente delicada. Diferente da mucosa vaginal, que é elástica, autolubrificante e possui bactérias projetadas para se proteger, a mucosa retal é frágil, fina e tem uma função primária, absorção de água e trânsito fecal. Quando você tenta forçar a entrada de algo ali sem preparo, você não está apenas esticando, você está rasgando. E esses rasgos, essas fissuras microscópicas, são o portal para o inferno. Elas são a via de acesso para qualquer bactéria intestinal, que é abundante e essencial para a digestão, mas mortal se entrar na corrente sanguínea nos tecidos profundos. E, claro, são a autoestrada perfeita para as DSTs. Pense no HIV. A probabilidade de transmissão do HIV via sexo anal receptivo sem proteção é significativamente mais alta do que em outras práticas. Justamente pela facilidade com que esses microtraumas ocorrem. Não estou aqui para assustar você sem motivo, mas para armá-lo com a verdade brutal. O risco existe e ele é subestimado por quase todos. Vamos começar pelo básico, mas o básico que 99% das pessoas fazem errado: a preparação. O grande medo, o elefante na sala, é a questão da limpeza. O medo de que algo saia transforma a preparação em um ritual de ansiedade e, pior, em um erro de higiene grave. Muitas pessoas recorrem à ducha interna agressiva ou ao enema descontrolado. Isso é um erro capital e vou explicar por quê. O reto é revestido por uma camada de muco, que é a sua primeira linha de defesa imunológica. Quando você insere um volume grande de água sob pressão, você não apenas limpa as fezes remanescentes, que geralmente estão na parte superior do reto, não no canal anal, a menos que você esteja com diarreia, mas você varre essa camada protetora de muco. Você desequilibra a flora bacteriana local, a mesma que protege contra infecções. O resultado, uma mucosa desidratada, irritada e extremamente vulnerável a traumas. Você tentou limpar, mas na verdade criou uma ferida aberta, esperando para ser infectada. A regra de ouro da limpeza é: menos é mais. O foco deve ser na higiene externa e na paciência. Se você deve usar uma ducha, que seja suave, com água morna e em volume mínimo, apenas para limpar a parte inferior do canal. E, crucialmente, isso deve ser feito com horas de antecedência, dando tempo para a mucosa se recuperar e se reidratar. Nunca, jamais, imediatamente antes da relação. Você precisa dar tempo para o corpo reequilibrar seu pH. A verdadeira preparação começa dias antes, na sua dieta. Você quer um sexo anal limpo? Coma fibra. Fibra não é sexy, mas é o seu melhor amigo proctológico. Alimentos ricos em fibra formam fezes sólidas e bem formadas, que limpam naturalmente a parede do intestino conforme passam. Isso minimiza o resíduo no reto. O que você ingere define o que estará ou não presente. Evitar alimentos pesados, laticínios em excesso ou comidas picantes 24 horas antes é mais eficaz do que qualquer ducha de emergência.
Agora, vamos ao elemento que define o sucesso ou o fracasso de uma experiência anal, o lubrificante. Se o sexo vaginal requer lubrificante, o sexo anal exige lubrificante. É a diferença entre deslizar e rasgar. O maior erro é a quantidade. A maioria das pessoas usa uma quantidade miserável, uma pontinha de dedo, uma dose que mal cobriria uma moeda de R$1. Não, não, não. Para o sexo anal, você precisa de muito lubrificante. Em excesso, pense em desperdício. O lubrificante não serve apenas para facilitar a entrada, ele serve como uma camada protetora entre o tecido delicado e o atrito constante. O atrito é o inimigo número 1. E o tipo de lubrificante? Pelo amor de Deus, use um lubrificante à base de água ou silicone. Lubrificantes à base de óleo, como vaselina ou óleos de massagem, são o veneno. Eles deterioram o látex e camisinha é inegociável, falaremos disso depois. E pior, são incrivelmente difíceis de limpar. O óleo fica preso nas microdobras do ânus e do reto, criando um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias nocivas e, em casos raros, levando a infecções graves ou granulomas anais. Se você está usando preservativo, o lubrificante à base de água é o padrão ouro. Se você busca uma durabilidade maior, o silicone é excelente, mas lembre-se, ele destrói brinquedos sexuais de silicone. A escolha é técnica, não estética. E o mais importante, reaplique. Não espere sentir a secura. Se o ato durar mais de 5 minutos, a fricção já consumiu a maior parte da lubrificação inicial. Pare, adicione mais. Repita o processo quantas vezes forem necessárias. E aqui entramos em outro aspecto fundamental, a comunicação e a dilatação. O ânus, como eu disse, é um esfíncter muscular. Ele é projetado para permanecer fechado. Para receber, ele precisa de tempo e relaxamento. E o relaxamento é impossível sob estresse ou dor. O mito do pegar de surpresa é perigoso, irresponsável e francamente estúpido. Você precisa de consentimento, mas acima de tudo, você precisa de relaxamento muscular. A dor é o sinal do corpo de que algo está errado. Ignorar a dor não é ser forte, é ser autodestrutivo. O processo de dilatação deve ser gradual. Isso é onde os preliminares se tornam cuidados médicos preventivos. Use os dedos com muito lubrificante para preparar o canal. Comece com 1, depois 2. A pressão deve ser suave, mais firme e sempre em direção ao corpo, não em ângulos que possam ferir as paredes laterais. A pessoa que está sendo penetrada deve estar no controle total da velocidade e da profundidade. Se ela disser pare ou devagar, você para. Não negocie a dor. A dor não é um indicativo de que você está no caminho certo, é um sinal de que você está causando trauma tecedual. Muitos pacientes relatam que a experiência foi terrível porque a penetração foi iniciada de forma abrupta, sem a devida preparação. O esfíncter entra em espasmo, ele se contrai violentamente para se proteger, e é neste ponto que ocorrem as fissuras, que podem levar semanas ou até meses para cicatrizar. Uma fissura anal não é um arranhão, é uma ferida aberta em uma área constantemente contaminada por bactérias intestinais, o que impede a cicatrização e causa dores crucial a cada movimento intestinal. É um ciclo vicioso de dor e trauma. Para o parceiro ativo, a paciência é a chave da segurança. O sexo anal não é uma corrida, é uma exploração que exige lentidão e sensibilidade. A anatomia interna do reto é diferente da vaginal. Há uma curva natural que precisa ser respeitada. Movimentos bruscos ou a tentativa de penetrar fundo demais rapidamente podem causar dor intensa e, mais grave, podem danificar os tecidos ou as estruturas internas. Lembre-se, o reto tem nervos e a estimulação do pupê, próstata ou zonas sensíveis é secundária à necessidade de relaxamento muscular. Preservar a integridade da mucosa. E por favor, vamos falar sobre a camisinha, não é opcional. Eu sei que a monogamia ou a confiança mútua são citadas como desculpas para a ausência de proteção, mas o sexo anal, devido à fragilidade da mucosa e à alta concentração de patógenos, tanto intestinais quanto externos, é o cenário de maior risco para a transmissão de DSTs. Não é apenas o HIV que me preocupa, embora seja uma preocupação enorme. Pense no HPV, o papilomavírus humano. O HPV é extremamente comum e pode levar a verrugas anais e, mais gravemente, ao câncer anal
anal, embora raro, está em ascensão e a maior parte dos casos está ligada à infecção persistente pelo HPV. A camisinha reduz significativamente esse risco. Além disso, o preservativo protege contra a contaminação cruzada. Eu repito, nunca realize a penetração anal e depois a vaginal ou oral sem trocar o preservativo e higienizar a área externa. A transferência de bactérias fecais para a uretra no homem ou para a vagina na mulher pode causar infecções urinárias graves e vaginites bacterianas. Esta não é uma questão de nojo, é uma questão de saúde pública e prevenção de infecções oportunistas. O seu corpo merece esse respeito higiênico. Chegamos agora ao momento em que o ato sexual termina, mas os cuidados, na verdade, apenas começaram. A pós-anal care, ou o cuidado pós-sexo anal, é tão importante quanto a preparação. O que esperar e o que temer? É perfeitamente normal sentir uma leve ardência ou calor após a atividade, especialmente se foi vigorosa. Isso geralmente se deve ao alongamento muscular e à irritação superficial. No entanto, se houver dor intensa, dor lancinante que persiste por horas, ou a sensação de vidro cortando durante ou após o movimento intestinal subsequente, você provavelmente causou uma fissura. A fissura anal exige atenção imediata, não tente ignorar. Se você tiver um sangramento que não seja apenas um pequeno traço rosa no papel higiênico, mas sim um sangramento vermelho vivo e perceptível, procure um médico. Um sangramento pequeno pode ser uma fissura superficial. Um sangramento abundante ou que não cessa pode ser um trauma mais sério. Se a dor continuar por mais de 24 horas e estiver acompanhada de febre, calafrios, inchaço ou a presença de pus, você está diante de uma emergência médica. Isso pode ser o início de um abscesso perianal. Abscessos são coleções de pus causadas por bactérias que penetraram a mucosa e se instalaram nos tecidos profundos. Se não tratados com urgência, podem evoluir para fístulas anais, que são túneis que se formam entre o ânus e a pele externa, exigindo intervenção cirúrgica complexa e dolorosa. Não brinque com infecções nessa área. O ânus é rico em vasos sanguíneos e uma infecção pode se espalhar rapidamente. Após o sexo, o cuidado principal é acalmar a área e permitir a cura. Evite sabonetes perfumados ou álcool na área. Lave suavemente com água morna. Se sentir muita dor, um banho de assento com água morna pura pode ajudar a relaxar o esfíncter e aumentar o fluxo sanguíneo para a área, auxiliando na cicatrização. Se você souber que houve um pequeno trauma, você pode aplicar um creme anestésico suave ou um bálsamo cicatrizante recomendado por seu proctologista, nunca por conta própria. E aqui está a parte mais difícil para muitos, o descanso. Se houve trauma, você precisa dar tempo para o corpo se curar. Isso significa abstinência anal total até que todos os sintomas tenham desaparecido. Se você forçar a área repetidamente antes da cicatrização completa, a pequena fissura se tornará crônica e a dor persistente será a sua nova realidade sexual. A paciência não é apenas para o momento da penetração, é fundamental para a recuperação. Vamos abordar agora os mitos e os tabus que cercam o sexo anal e que impedem as pessoas de buscarem informações adequadas. O mito de que é sujo é o mais destrutivo. É fundamental entender que a sujeira é relativa. Se você seguiu as regras de higiene e dieta, o canal anal estará limpo. As fezes são formadas na parte superior do intestino grosso. O reto armazena as fezes temporariamente, mas o canal anal, onde a penetração ocorre, deve estar relativamente livre se não houver um reflexo de defecação ativo. O problema não é a sujeira, e a bactéria está em todo lugar, inclusive na boca e na pele. O que torna o sexo anal diferente é a facilidade de criar portas de entrada para essas bactérias. O tabu do "eu não sou gay, então não preciso me preocupar" é outro erro catastrófico. O cuidado proctológico não tem orientação sexual. Homens heterossexuais, mulheres heterossexuais, todos que praticam sexo anal estão sujeitos aos mesmos riscos biológicos, fissuras, hemorroidas por esforço e DSTs. A saúde intestinal é universal. Há também o mito da liberação, ou o prazer extremo imediato. Enquanto a área anal é rica em terminações nervosas e pode ser fonte de grande prazer, tanto pelo lado psicológico da quebra de barreiras quanto pela estimulação física, como a próstata no homem, forçar o prazer sem segurança resulta em trauma. Se a sua experiência inicial foi dolorosa, isso não significa que o seu corpo está errado ou que você não foi feito para isso. Significa que a técnica ou o preparo estavam errados.
O fator psicológico é crucial. O medo do julgamento, a vergonha de discutir o assunto até mesmo com o parceiro e o pânico de procurar um proctologista por algo que se sente ser sujo impedem a busca por tratamento. Quero que vocês saibam que, como proctologista, eu lido com traumas e doenças anais todos os dias. O sexo anal é uma prática sexual comum. Meu trabalho não é julgar, é curar. Se você sentir dor ou notar algo estranho, não se esconda no medo. Venha! A intervenção precoce é a chave para evitar a cronicidade. Agora vamos detalhar o que acontece quando a cronicidade se instala. Imagine que você teve uma fissura. Você parou por 3 dias, sentiu-se melhor e tentou de novo sem lubrificação adequada. A fissura reabriu. Essa repetição impede a cura total. Quando uma fissura se torna crônica, a área circundante inflama. Isso leva à formação de um pequeno nódulo de pele na borda externa, a papila hipertrófica. E, internamente, o músculo esfíncter entra em hipertonia. Ele fica permanentemente contraído e tenso. Essa tensão crônica corta o suprimento de sangue para a área, dificultando ainda mais a cura. O tratamento para fissuras crônicas muitas vezes não é mais apenas tópico. Pode ser necessário o uso de medicamentos que relaxam o esfíncter, como pomadas à base de nitratos ou bloqueadores de canais de cálcio, ou, em casos refratários, a cirurgia. A esfincterotomia lateral interna é um procedimento em que uma pequena parte do músculo esfíncter é cortada para aliviar a tensão, permitindo a cicatrização. É um procedimento de último recurso, mas que demonstra a gravidade de ignorar um trauma inicial. Tudo isso poderia ter sido evitado com mais lubrificante e mais paciência. Vamos aprofundar um pouco mais nos tipos de lubrificantes e suas interações com o corpo. Os lubrificantes à base de água são os mais seguros para uso com preservativos de látex e para a limpeza, pois o corpo os absorve mais lentamente. O único inconveniente é que eles secam mais rápido, exigindo reaplicação constante. Os lubrificantes de silicone são excelentes para sexo na água, para longas sessões e para quem tem problemas de ressecamento crônico, pois sua durabilidade é superior. Atenção! Nunca use silicone com brinquedos sexuais de silicone, pois ele os dissolve. Se for usar, garanta que os brinquedos sejam de materiais não porosos, como vidro ou aço. E os lubrificantes híbridos, que misturam água e silicone, buscam o melhor dos dois mundos. Eles oferecem durabilidade e são seguros com preservativos. O que jamais deve ser usado, e eu vejo isso com frequência, são produtos não destinados à penetração. Saliva não tem a consistência, seca imediatamente e introduz bactérias. Bactérias da boca. Alimentos? Óleos de cozinha? Não. Não apenas causam a degradação do preservativo, mas também podem irritar severamente a mucosa retal. A economia de alguns reais em um lubrificante adequado pode custar muito mais em despesas médicas e sofrimento. E a questão das hemorroidas? O sexo anal não causa hemorroidas, mas pode agravá-las terrivelmente. Hemorroidas são veias inchadas e inflamadas na região anal ou retal. Elas são causadas principalmente por esforço durante a defecação, gravidez ou pressão crônica. Se você já tem hemorroidas internas ou externas, o atrito e a pressão do sexo anal podem provocar seu inchaço, sangramento e trombose, formação de coágulo dentro da hemorroida, o que é extremamente doloroso. Se você souber que tem hemorroidas ativas, a abstinência é recomendada até que o quadro inflamatório esteja resolvido. Se, mesmo assim, a prática ocorrer, a necessidade de lubrificação é dobrada e a penetração deve ser incrivelmente lenta e superficial para evitar o contato excessivo com as veias inchadas. A presença de hemorroidas aumenta o risco de trauma e sangramento. Vamos voltar à técnica de dilatação, pois é onde a maioria dos parceiros falha em demonstrar a devida cautela. A dilatação deve ser um ato de intimidade, não de agressão. Use uma grande quantidade de lubrificante nos dedos e utilize o calor do seu corpo e dos seus dedos para aquecer a área. Comece aplicando pressão suavemente no esfíncter externo, na borda, permitindo que ele se acostume. A pessoa receptiva deve praticar a respiração diafragmática, respirar fundo, relaxando o estômago e os músculos pélvicos. O ânus é conectado ao assoalho pélvico. Se o assoalho pélvico estiver tenso, o esfíncter estará tenso.
A penetração deve ser feita seguindo a curva natural do reto, que não é reta. Se você sentir resistência, você está indo rápido demais ou no ângulo errado. Retire, lubrifique mais e tente um ângulo ligeiramente diferente. A primeira parte, o canal anal, é a mais estreita. Uma vez que você passa por ele, o reto superior é mais espaçoso e menos sensível, embora ainda vulnerável. O uso de dilatadores anais ou plugs como parte dos preliminares é uma excelente ferramenta preventiva, desde que sejam usados com segurança e higiene. Eles treinam o esfíncter para relaxar e facilitam a transição, mas eles também exigem lubrificação e paciência. Nunca use dilatadores de forma apressada ou sem o devido cuidado, pois eles também podem causar traumas. E agora, o perigo de se tornar viciado em laxantes. Algumas pessoas, obcecadas com a limpeza, começam a usar laxantes antes da relação. Isso é extremamente perigoso. Laxantes estimulantes forçam o intestino a trabalhar, evacuando o conteúdo. O uso frequente, no entanto, pode levar à dependência intestinal. Seu intestino pode se tornar preguiçoso e incapaz de funcionar sem o estímulo químico. Além disso, o uso de laxantes muitas vezes resulta em evacuações líquidas, o que aumenta o risco de bagunça, pois o conteúdo aquoso é mais difícil de controlar e pode irritar a mucosa retal. Se você está preocupado com o conteúdo intestinal, a solução é a dieta rica em fibras, hidratação adequada e, se necessário, uma lavagem suave e localizada, como mencionei, com muita antecedência. Nunca recorra a soluções extremas ou crônicas para um problema que é resolvido com manejo dietético e paciência. A frequência do sexo anal e a saúde a longo prazo. Se você pratica sexo anal frequentemente, seus cuidados precisam ser redobrados. O trauma repetitivo, mesmo que leve, pode levar à hipertrofia do esfíncter. O músculo fica excessivamente forte e tenso e há uma maior probabilidade de fissuras crônicas. É essencial que o corpo tenha tempo para se curar entre as sessões. Eu recomendo que qualquer pessoa que pratique sexo anal regularmente faça exames anuais com um proctologista. Este exame não é apenas para checar hemorroidas ou câncer, é para verificar a saúde da mucosa, procurar por sinais de infecções assintomáticas, como HPV, ou verificar a presença de fissuras que você pode não ter percebido por serem pequenas, mas que estão crônicas. A detecção precoce de lesões pré-cancerígenas causadas pelo HPV, por exemplo, é vital. A saúde sexual é uma responsabilidade compartilhada entre os parceiros. Isso significa que ambos devem estar cientes dos riscos e da preparação. O parceiro ativo não está apenas buscando prazer, ele está manipulando um órgão delicado e vital. O peso da responsabilidade pela segurança e pelo cuidado deve ser mútuo. Se você está planejando uma noite de sexo anal, você está planejando um procedimento que requer tanto cuidado quanto um dentista teria ao mexer na sua boca. Pense na sua preparação como uma lista de verificação de segurança. 1. Dieta, fibra e água nos dias anteriores. 2. Limpeza, higiene externa, se ducha mínima e horas antes. 3. Lubrificação, muito, do tipo certo, água ou silicone. 4. Comunicação, diálogo aberto sobre dor, limites e velocidade. 5. Proteção, preservativo, sempre. 6. Pós-cuidado, limpeza suave e monitoramento de sintomas. A ausência de dor não significa a ausência de trauma. Você pode ter microabrasões sem sentir dor imediata, e é por isso que a lubrificação extrema é um escudo. Ela não só reduz o atrito, mas também minimiza a chance de que o tecido seja esticado além do seu limite elástico. Quero alertar especialmente sobre o uso de óleos essenciais ou produtos químicos para aumentar o prazer. Produtos que causam sensação de aquecimento, formigamento ou resfriamento não são recomendados para uso anal. Esses produtos podem conter irritantes que causam inflamação da mucosa. O objetivo é a calma e o deslizamento, não a estimulação química agressiva. E o que fazer se você notar algo de errado? Se houver inchaço, vermelhidão ou dor persistente, evite o autodiagnóstico. Não tente resolver com pomadas de farmácia que prometem curar hemorroidas ou fissuras sem saber exatamente o que você tem. Muitos desses produtos contêm corticoides que, se usados em excesso ou de forma errada, podem afinar a pele e tornar o problema pior a longo prazo.
A primeira linha de defesa, se você suspeita de um trauma leve, é o banho de assento com água morna e a ingestão de um analgésico de venda livre, como paracetamol ou ibuprofeno, para controlar a dor e a inflamação. Mas, se os sintomas persistirem por mais de 48 horas, a visita ao proctologista é obrigatória. Não adie. A vergonha de hoje é a cirurgia de amanhã. E para o parceiro que está penetrando, o cuidado com as unhas. Parece bobo, mas unhas longas ou irregulares podem causar traumas significativos durante a preparação manual ou, pior, durante o ato. A higiene das mãos e a manutenção das unhas são parte integrante da segurança anal. É crucial também desmistificar a profundidade. O reto não é infinitamente profundo. A penetração muito profunda, além da curva natural do reto sigmoide, pode ser desconfortável e não adiciona valor ao prazer. O foco deve ser na qualidade da estimulação e na segurança, não na busca por uma profundidade irrealista. O canal anal e o reto inferior são as áreas de maior sensibilidade e onde o maior prazer é geralmente relatado. A busca por uma experiência sexual prazerosa e segura requer educação e respeito pela anatomia humana. O corpo é uma máquina sofisticada e o ânus é a sua válvula de segurança biológica. Trate-o como tal. Não o force, não o ignore. Honre a sua função de retenção e quando você pedir que ele faça algo diferente, compense-o com lubrificação e delicadeza extremas. O maior erro de todos é achar que o conhecimento estraga o momento. A segurança não é o oposto do prazer. A segurança é o alicerce do prazer. O medo de uma infecção, de uma dor incapacitante ou de uma emergência médica é o que realmente destrói a intimidade. Estar informado, preparado e protegido permite que você e seu parceiro se entreguem ao momento com total confiança. Esse é o verdadeiro afrodisíaco. Toda a nossa discussão se resume a proteger uma membrana mucosa incrivelmente delicada de forças mecânicas e patógenos indesejados. E a única forma de fazer isso é assumir que o risco é sempre alto e que o seu preparo deve ser sempre impecável. Você está relutante em usar camisinha por perder a sensação? Lembre-se, a sensação de dor excruciante de uma fissura ou a notícia de uma DST não valem os segundos a mais de pele com pele. Existem preservativos ultrafinos e o uso generoso de lubrificantes à base de silicone pode compensar essa sensação. Não troque a saúde pela gratificação imediata. A sua saúde é o seu bem mais precioso e a responsabilidade de protegê-la é sua. Quero finalizar esta sessão detalhando a importância de ouvir o corpo do parceiro. Não apenas as palavras, mas os sinais não verbais. A tensão nos ombros, o repuxar dos lábios, a interrupção da respiração. Se você perceber qualquer um desses sinais, pare, pergunte, reajuste. O sexo anal não é um teste de resistência, é uma troca de prazer. E se um dos parceiros está sofrendo, o prazer se torna impossível. O cuidado que eu, como proctologista, dedico a um intestino doente é o mesmo cuidado que você precisa dedicar a um intestino saudável em um momento de intimidade. A diferença é que você tem o poder da prevenção em suas mãos. Use-a com sabedoria. O corpo humano é resiliente, mas não é invulnerável. Ele dá sinais de aviso. Aprenda a reconhecê-los e a respeitá-los. Essa é a verdadeira ciência do sexo anal seguro. E para quem busca o prazer anal, mas ainda tem medo da penetração, explore. Há muitas zonas de prazer na área perianal que podem ser exploradas sem a necessidade de penetração profunda, usando a mesma técnica de lubrificação, mas focando na estimulação externa, que é rica em terminações nervosas. Isso permite o prazer sem o risco estrutural de um trauma interno. O espectro do prazer anal é vasto e não se limita apenas à penetração. Pense também na saúde emocional. Se há ansiedade crônica em relação à limpeza ou ao desempenho, isso afeta diretamente o relaxamento muscular, tornando o ato mais difícil e doloroso. Trabalhe essa ansiedade com o parceiro. Garanta que o ambiente seja de confiança e aceitação. O estresse é o inimigo do esfíncter. Eu reitero a importância da água na dieta. A desidratação leva a fezes secas e duras, que causam microtraumas internos e aumentam a chance de resíduos. Se você planeja uma atividade anal, aumente sua ingestão de água e fibra na véspera. É um cuidado simples que tem um impacto gigantesco na segurança e no conforto.
Vamos falar brevemente sobre a recuperação de longo prazo de trauma grave. Se você sofreu um abscesso ou uma fístula que exigiu cirurgia, a recuperação é um processo lento e exigente. A fisioterapia pélvica é frequentemente necessária para reabilitar o esfíncter e recuperar a força e o controle. O trauma não é apenas físico, é emocional. A dor crônica pode levar à evitação sexual, ansiedade e até depressão. É por isso que insisto na prevenção como o único caminho responsável. A verdade é que o seu ânus não foi feito para o sexo, mas ele pode ser usado para o sexo desde que você siga as regras de engenharia biológica. É como dirigir um carro de corrida. Se você ignorar a manutenção e as regras da pista, o acidente é inevitável e caro. Mas se você usar o combustível certo, lubrificante, respeitar os limites do motor, paciência e relaxamento e usar o equipamento de segurança, a experiência pode ser emocionante e segura. Neste canal, a doutora Silva sempre preza pela verdade nua e crua. Não esconda os riscos, mas dou as ferramentas para mitigá-los. O sexo anal é uma prática que está aí, e negar sua existência ou ignorar seus riscos é irresponsável. O conhecimento salva você da dor, da infecção e, em alguns casos, da morte. E lembrem-se, a saúde do intestino e do reto é um reflexo da saúde geral do seu corpo. Cuide bem dele em todos os momentos, não apenas antes de um encontro. A constipação crônica, por exemplo, é um inimigo do prazer anal, pois já cria um ambiente de irritação e fragilidade. Se você sofre de problemas digestivos, trate-os primeiro. O corpo não funciona em compartimentos isolados. Reforço o ponto sobre a consulta proctológica de rotina para praticantes. Não é embaraçoso, é esperteza, é autocuidado, é garantir que a sua vida sexual, seja ela qual for, seja longa, feliz e, acima de tudo, saudável. Não espere a dor ou sangramento para procurar ajuda. A prevenção é sempre mais confortável e menos invasiva do que a cura. O que eu espero que vocês levem desta conversa é: a anatomia dita as regras e a ciência oferece as soluções. Lubrificação abundante, comunicação total e zero pressa. Esses são os pilares, e a camisinha é a fundação que garante que nenhum patógeno destrua o castelo. Se você está planejando a sua primeira experiência, vá ainda mais devagar. O medo do desconhecido adiciona tensão muscular. Comece com a exploração externa. Use os dedos, acostume o corpo à sensação de estiramento e pressão, e só avance para a penetração completa quando houver um relaxamento visível e mútuo. Não há pressa no prazer. A verdadeira intimidade reside na capacidade de cuidar do corpo do outro com a mesma diligência que você cuida do seu. E para quem está ouvindo isso e pensando que talvez tenha cometido erros no passado, não se culpe. A desinformação é a norma. O que importa é o que você fará daqui para frente. Você tem o conhecimento agora. Use-o para transformar suas futuras experiências em algo incrivelmente prazeroso e absolutamente seguro. A jornada para o bem-estar sexual é contínua. É preciso diálogo, revisão e, claro, muito lubrificante. E lembre-se, a saúde não é sexy, mas estar saudável permite que você seja sexy por muito mais tempo. Se você parar agora, nunca saberá a verdade final sobre como a falta de magnésio pode afetar o relaxamento do seu esfíncter e a sua capacidade de atingir o orgasmo.